de longa data, daqui a pouco a gente vai apresentá-lo, e o tema vai ser, o nome do programa, inclusive, foi dado pelo próprio convidado, que é Asma, esta coisa estranha. Asma é uma doença de alta prevalência aqui no Brasil e no mundo. Nós temos no Brasil aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas portadoras desta alteração respiratória, e no mundo nós estamos já beirando as 300 milhões de pessoas que padecem dessa dificuldade. O programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista e tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, a produtora da vacina BCG, que protege as crianças das formas graves da tuberculose, e também é a produtora do Imuno BCG, que é utilizado no tratamento do câncer superficial de bexiga. Inclusive, nós trouxemos aqui o Dr. Leonardo Abreu, que falou sobre esse assunto, e lembrando aos ouvintes que o câncer de bexiga, o seu principal fator causal é o fumo. O professor Alexandre Cardoso é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi diretor do Hospital Clementino Fraga Filho, que é o que a gente carinhosamente no Rio de Janeiro chama de Hospital do Fundão, que é o Hospital da Universidade, e é uma pessoa de alta competência na área da pneumologia, um professor reconhecido, e nós vamos então bater esse papo com ele e tentar extrair dele o máximo que for possível para a gente alertar os nossos clientes sobre os sintomas dessa doença, sobre o que é a doença em primeiro lugar, seus sintomas, como tratar, como prevenir e como evitar desfechos desagradáveis que eventualmente ainda acontecem. Alexandre, queria te dar as boas-vindas ao programa, agradecendo o Geraldo Rodrigues também o apoio de sempre aqui nas Carrapetas, e queria que você se apresentasse para os ouvintes. Você é meu xará, aqui é Alexandre Milagres que está falando, gosto de samba, você também, só não temos, acho que, o mesmo time de futebol, né, Alexandre? Você não tem a sorte de ser um vascaíno, não, né? É verdade, a essa altura não sei se é bem sorte, né? Ser ou não vascaíno, né? Mas somos pneumologistas, né, como você. Qual o seu time de futebol? Eu sou tricolor. Você é tricolor. Fluminense. Isso. O Fluminense com um certo orgulho, digamos assim, né? E eu sempre, quando me apresento assim, eu gosto de falar, eu sou Alexandre Pinto Cardoso, porque há um outro colega, até colega nosso, né, Alexandre Aguiar Cardoso, que foi prefeito de Caxias e foi deputado e tal, é um homem bastante conhecido, foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui do nosso estado. Então eu sempre faço sem nenhum outro comentário, a introdução do Pinto, no meu nome. E político, né, o Cardoso? O Cardoso era político. Né? Conhecido. Bom, eu sou um pneumologista aqui do Rio de Janeiro, como você disse, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje milito no mesmo hospital, num setor que hoje convive, nós somos um condôminos lá daquele hospital, que é o Instituto de Doenças do Tórax. O IDT. O IDT, antigo ITP, que éramos situados na colina do Hospital São Sebastião, antigo complexo de infectologia do Rio de Janeiro. E aí fomos lá para o Fundão e somos responsáveis, nós do IDT, pela pneumologia, tisiologia e cirurgia de tórax do Hospital Clementino Fraga, né? E lá nós desenvolvemos as nossas atividades, entre elas temos um ambulatório de asma e de asma grave, né? Que nós trabalhamos lá pelo SUS, atendemos esses nossos pacientes e que porventura nos procuram ou que sejam encaminhados pelo CISREG, pessoal. É um sistema de regulação do município que a gente precisa fazer funcionar melhor do que funciona. Dizem que a criação, as más línguas, obviamente, dizem que a criação do CISREG foi para evitar as pessoas na fila das unidades xingando os gestores, né? Porque não conseguia atendimento, aí quando vai para casa fica esperando uma ligação do CISREG. Uma brincadeira, claro. O sistema, esse sistema, do ponto de vista de sua idealização, é muito interessante. Né? Eu acho que
faz a integração da rede de maior complexidade com menor complexidade, e a gente precisa estimular que ela de fato funcione, né? Hoje, com os meios de comunicação, telefone celular, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Tem também um sistema de regulação do Estado para de maior complexidade. Eu acho que os dois, embora um sistema não converse com o outro, é interessante. Você sabe que eu, durante um período, te interrompendo, eu tinha os 2 filhos fazendo universidade privada, na PUC, e aí tive que reforçar meu orçamento e fiz um concurso e fui plantonista do Sistema de Regulação do Estado, chamado SER na época. SER, exatamente. Ainda não sei se continua se chamando SER. Trabalhei lá uns 3 anos. É. A gente regulava realmente leite de terapia intensiva e coisas assim. Pois é, e o SER tem esse diferencial do qual você participou, porque lá quem regula é um médico. Exatamente. Quem regula é o médico. O CISREG não. O CISREG não. O CISREG é um funcionário, né, que trabalha com as marcações hipotéticas. Isso eu não sabia. E, pois é interessante isso. E também tem algumas dificuldades o CISREG. Você, por exemplo, quer uma vaga para broncoscopia, quer uma vaga para isso. Então você entra no CISREG e depois é que você vai ver, né, se a vaga foi alocada, se não foi, em que local, etc. Né? Então, o cidadão que está solicitando isso, o médico, né, ele fica sem saber para onde, de fato, o paciente que ele encaminhou vai. Né? Então, é claro que vai para a primeira vaga disponível, mas, às vezes, também dificulta o vínculo. Né? Um vínculo entre uma unidade básica e uma unidade maior. Isso. Né? Às vezes, o camarada trabalha ali no Necker Pinto, na Ilha do Governador, seria mais interessante que ele fosse encaminhado para o Hospital do Fundão, por exemplo, né? Como carinhosamente chamamos, mas ele acaba indo para o Andaraí, por hipótese. Né? Lagoa. Aliás, talvez não, porque alguns desses grandes hospitais não são regulados. Isso. Né? Então, é um outro problema que o sistema tem. Né? Nem todos os hospitais federais são regulados. Né? Mas o nosso tema aqui não é esse, não. Não é esse, não. Nosso tema é um tema da nossa área, da área da pneumologia, da alergia, e mesmo da clínica médica, que tem uma prevalência grande, né, Alexandre? Vamos tentar primeiro, antes de tudo, quem quiser participar do programa, pelo nosso Face, Alexandre Milagres, pelo Face do professor convidado, que é Alexandre Cardoso, pelo Face da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Mandem mensagens para a gente. E quem quiser falar ao vivo no programa, o prefixo é 21 3649 3411. 3649 3411. Alexandre, vamos primeiro definir o que é essa doença que nós estamos nomeando como asma. Ela tem outros nomes e se confunde, inclusive, com outras patologias também. Tenta dar uma geral no significado e na essência do que é a doença asma. Pois é, quando eu respondo essa pergunta, ou quando apresento para os alunos de graduação da universidade ou em qualquer lugar, eu costumo partir do mais simples, eventualmente, para o mais complexo. Né? Eu digo, quem tem asma herda uma capacidade de reagir de maneira diferente das outras pessoas a certos estímulos. Esses estímulos, mais frequentemente, é pura de casa, mofo, pelos de animais. Por que isso? Porque o nosso organismo, o organismo dessas pessoas que tem esse traço genético, reconhece essas substâncias como estranhas e desenvolve contra elas uma outra substância chamada anticorpo. Então, quando a pessoa se expõe ou se reexpõe a essas condições, para aquela causa mais comum e mais frequente de asma, tem uma reação diferente. Essa reação diferente é uma reação inflamatória, que, além disso, ela estreita os canaizinhos por onde o ar entra e sai. Né? Então, isso é asma, que é prima irmã da rinite alérgica, que ambas são condições de natureza alérgica, né? E que convivem muitas vezes na mesma pessoa. Agora, o espectro de apresentação clínica desta condição, para você ouvinte, para você colega, ele é muito extenso. A pessoa pode ter sintomas episódicos, né, uma vez por ano, por exemplo, né, ou permanentemente. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o fato da pessoa ter asma brônquica, bronquite asmática ou bronquite alérgica, que são muitas vezes utilizados como sinônimos, né, ele esta definição, eu não gosto muito do termo, deste rótulo, não o qualifica completamente. Por quê? Porque você pode ter uma asma leve,
ter uma crise eventual por ano, ou pode ter uma asma com crises repetidas. Por outro lado, pode esse episódio eventual ser muito grave, ser muito importante a ponto de levá-lo à unidade de emergência, internação. Então, esse aspecto proteiforme, de várias formas de se expressar clinicamente, é que a torna, por um lado, tão atraente e tão difícil de ser manipulada e muitas vezes de ser reconhecida. Né? As pessoas não reconhecem que, de fato, tem um problema, que precisa se tratar, etc. Por isso que, quando você iniciou o programa, né, eu coloquei essa coisa estranha chamada asma, né, porque ela tem várias maneiras de se apresentar. Uma delas até é uma tosse. Tem muitas pessoas que passam a ter tosse, as folhas tantas, uma tosse seca com duração de mais de 4 semanas. O equivalente para a tosse da asma é uma das suas apresentações. A pessoa não tem nenhum outro sintoma além disso. Então, para dar um exemplo do de que maneira que ela pode se apresentar. Agora é interessante falar, antes de voltar aí a palavra para o meu entrevistador e colega, né? A palavra é sua. Usualmente, mais frequentemente, a asma começa na infância, né? Às vezes, em termos de 30%, mais ou menos, 40%, tem um período de remissão na idade da puberdade e pode voltar na idade adulta. E alguns tocam isso diretamente. É um aspecto interessante, um pouco hilário, já que estamos aqui na Rua Hilário de Gouveia, né? É que quando você, na puberdade, atende um garoto, tá, faz lá uma prescrição e ele entra em remissão, isso as mães do doutor, o senhor é uma pessoa milagrosa e tal, né? Como o Alexandre Milagres aqui. Mas isso também pode coincidir, por exemplo, com uma simpatia. Ou pode coincidir com um banho de piscina frio, pode coincidir com uma rezadeira. E aí as pessoas atribuem, né, a si, no caso do médico, do médico ou a esses outros fenômenos. De modo isso pode ocorrer. E ela pode voltar à frente em qualquer momento. Você trouxe, quando você começou a falar, você usou primeiro um verbo. Você falou, o indivíduo herda. Essa é uma doença que a gente chamaria de hereditária? Ela tem um traço hereditário familiar, não é? Claramente, na sua mais forte expressão, não é? Dessa que nós aqui estamos falando. Né? Há algumas outras condições particulares que não é exatamente isso. Por exemplo, a asma relacionada ao trabalho. Não é? Então, a pessoa pode ter o mesmo mecanismo de alergia apresentada a essas coisas que eu disse ainda há pouco, poeira de casa, fungo, mofo, pelos de animais, etc. Alguns desses cianetos que se utilizam para limpeza, né? E aí desenvolve contra elas uma reação diferente. Mas, às vezes, há uma irritabilidade daquelas substâncias, né, que em condições elevadas a pessoa tem uma reação asmatiforme. Não é? Mas, de um modo geral, a pessoa tem essa tendência. Isso está hoje bem estabelecido. Né, um trabalho publicado em 1998, de um autor holandês chamado Woodruff, em que ele caracteriza, não é, os vários loques dos genomas capazes de se expressar clinicamente como uma reação do tipo asmatiforme. Ele até que mais recentemente começou a dizer, naquela ocasião, que existia uma asma eosinofílica e não eosinofílica, etc. Né? Então, mesmo a asma não eosinofílica, ela tem um traço genético, que, numa primeira abordagem, isso é uma asma intrínseca, é uma asma... Quer dizer, e o grande Oliveira Lima dizia o seguinte, né, e que a gente não conhece o mecanismo, né, possivelmente tem uma mesma conotação. Hoje já se conhece um pouco melhor essa situação. Então, você também, ao descrever a asma, você fez como nomes análogos a bronquite asmática e a bronquite alérgica, tudo isso definindo a asma. Quando a gente, em medicina, usa a palavra it, a gente está querendo falar de uma inflamação, né? E, então, a sua definição é que é uma doença inflamatória. Sem dúvida nenhuma. Mas, para o leigo, qual é a diferença entre o que você chamou de bronquite alérgica
de uma bronquite aguda e de uma bronquite crônica. São 3 entidades que têm o mesmo nome, ou pelo menos o mesmo prenome, mas são entidades diferentes. Como é que se definem as 3? O sufixo it é o sufixo de inflamação. Né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Há um ditado popular, o ditado popular sempre tem muita sabedoria. Né? Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que balança cai, né? As pessoas costumam dizer assim, né? Nem toda bronquite, ela é alérgica, né? Porque no caso que nós estamos tratando aqui, esse fenômeno alérgico é desencadeado por uma reação com essas características. Isso. A bronquite causada pelo tabaco, por exemplo, né? O nosso inimigo número 1 da população mundial, eu diria, né? Ela promove também uma inflamação nas vias aéreas, né? Secundária à fumaça, né? E a todos aqueles constituintes dessa fumaça do cigarro. 7.000 substâncias. Pois é. E que são capazes de levar o nosso organismo a reações as mais variadas. Uma delas é a inflamatória. A inflamatória que nos brônquios, que recebe o nome de bronquite tabágica, né? Às vezes pode também ser rotulada como uma bronquite crônica, né? E às vezes também está convivendo na mesma pessoa com outro tipo de alteração que a fumaça do tabaco propicia, né? É um fator de risco importante, que é o enfisema pulmonar. A bronquite crônica e o enfisema pulmonar recebem uma denominação genérica assim, de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença inflamatória, que está relacionada ao cigarro, né? E a bronquite outra, que você falou, a bronquite infecciosa. Claro, você tem uma gripe, né? Uma infecção pelo vírus da gripe, ou pelo vírus sincicial respiratório, nas crianças eu falo já sobre isso. Ou uma pneumonia mesmo. Isso leva a uma inflamação. Uma inflamação nos brônquios, de origem viral, de origem bacteriana. Que se resolve ali. E eu quero até pegar o gancho aqui. Nós falamos muito aqui sobre a inflamação, falamos ainda há pouco, né, do cigarro. Mas recentemente, aqui no Rio de Janeiro, uma tragédia, como houve também no Rio Grande do Sul, da inalação da fumaça por incêndio. Né? Inclusive, eu vi a sua entrevista na TV Record, muito boa. Então, essa fumaça carregada, como é a fumaça do cigarro, de centenas e milhares de substâncias, levam à bronquite. Né? Grave, importante e às vezes irreversível. Né? As pessoas que inalaram muito fumaça poderão ter um processo inflamatório de tal ordem e dele não se recuperar, como foi, aliás, também nas Torres Gêmeas, que foram lá nos Estados Unidos no 11 de setembro. Na Boate Kiss, se referiu lá no Sul. No Rio do Sul, exatamente. Né? Então, é possível esses nomes. E eu quero só fazer um pequeno destaque, né? Porque em criancinhas, não é? Em torno de 106 meses, 1 ano, 2 anos, existe um quadro infeccioso em que a criança chia, né, tem uma bronquite, alguns chamam de bronquiolite, que é uma inflamação nos bronquíolos de tamanho menor, né, e que é um diagnóstico diferencial se é asma brônquica ou se é uma bronquiolite, etc. Né? Então, é uma dúvida que os pediatras convivem muito, é chamado bebê chiador. Será que ele chia porque tem asma ou ele chia porque tem uma bronquiolite? Os dados de natureza estatística mostram que quanto mais precocemente a criança chia, maiores são as chances de não ser bronquite alérgica, né? De não ser asma. Por quê? Porque o sistema imune ainda não está completo àquela altura e tal. Né? É uma pista. Né? Agora, às vezes, a criança pode ter isso e ter também um traço familiar, genético, e via amanhã ou depois desenvolveu o mesmo problema. Não sei se respondi aí a tua Não, questão. Respondeu. E eu dei uma atualizada nas informações a respeito da asma a nível de epidemiologia. Citei alguns dados aqui no início do programa, né? Mais ou menos entre 6 e 7 milhões de asmáticos no Brasil, em torno de 300 milhões de asmáticos no mundo. E eu queria saber de você, como é que... pergunta anterior. Nesses dados brasileiros, predomina asma em mulheres, mas nos 2 ou 3 artigos que eu me atualizei, cita que talvez esse fenômeno não seja um fenômeno de gênero no sentido da patologia, mas sim do fato de que as mulheres buscam mais a investigação médica e clínica. Você vê na asma um perfil de gênero? A mulher tem mais asma do que o homem, ou pode ser realmente que a mulher procura mais?
na maioria dos levantamentos, inclusive na nossa casuística lá no hospital, também predomina um pouco o sexo feminino. As interpretações vão nessa direção de que você acabou de levantar, né? Porque muitas vezes os maridos trabalham ainda um pouco mais, principalmente nas categorias sociais menos favorecidas, e também não tem muita chance de ir à busca de socorro, etc., né? Então, acho que esse é um viés. Um dado interessante que não confirma esse achado, né? Assim, os dados do ISAC, que é um levantamento epidemiológico, né, que é feito em crianças por iniciativa das sociedades de alergia e imunologia, né? Aqui no Brasil mesmo, né, não dá conta dessa prevalência, mas ele é destinado a crianças, né? Até uma certa idade, escolares e tal, né? Um colega nosso da alergia, João Magalhães Rios, o filho, né, foi objeto de tese dele, que nós tivemos a oportunidade de participar da banca, tem esses dados mais ou menos assim consolidados, ele utilizou parte desses dados no seu trabalho, né? De modo que eu acho que tem um enfoque qualquer outro. Não acho que a asma tenha uma influência de gênero. Agora, dentro daquilo que nós começamos a falar de particularidades, né? Então, por exemplo, a asma em obesos, né, ela tem um curso um pouco mais difícil de ser controlado do que aqueles que não são obesos. Como nós sabemos, a obesidade é uma doença inflamatória, né? E esse grupo de pessoas, eles têm um pouco mais de dificuldade de obter um controle, porque muitas vezes não respondem bem ao corticoide, etc., e predomina, nesse caso, as mulheres, né, também, né? Então, é uma questão também, Alexandre, em aberto, porque como eles têm dificuldade de controle, muitas vezes usam corticoide por via oral, então entra aí um outro fenômeno também, né? Mas nesse grupo há um predomínio maior de mulheres. Na nossa especialidade, os sintomas são muito comuns a diversas patologias, né? Quer dizer, quais são os principais sintomas das doenças pulmonares? Falta de ar, tosse, eventualmente dor torácica. Então, quando você vai analisar um caso de enfisema, o indivíduo vai se queixar de falta de ar, vai se queixar de tosse. Quando você fala de um paciente com asma, a queixa é a mesma. Como é que você, no seu consultório, chega um paciente, quais são o que você observa e o que um ouvinte pode observar dizendo, não, esse caso deve ser uma asma, eu tenho que investigar. Quais são os principais sintomas da asma e que características desses sintomas tem nessa doença, diferente de outras? Bom, eu queria aproveitar essa pergunta e falar o seguinte. Vou falar primeiro para os colegas médicos e estudantes, né, e depois, eu acho que, simultaneamente, os eventuais pacientes poderão se beneficiar. É muito importante, em qualquer patologia, em qualquer doença, a história. É preciso ouvir a pessoa, deixar a pessoa contar a sua história. Às vezes você pode orientar em relação a perguntas específicas, porque isso vai ajudar muito na diferenciação daqueles mesmos sintomas que aparecem em condições diferentes. Eu, às vezes, faço uma comparação. Ainda há pouco conversávamos aqui com o nosso dono da carrapeta e com você sobre... Geraldo Rodrigues. O Geraldo Rodrigues, sobre música, sobre samba, sobre choro e tal, né? Então, o pentagrama, que é aquela pauta ali, né? Ela é finita, né? Uma escala cromática ou não. Mas dali cada um pode fazer. Professor de violão, Geraldo. Pois é. Né? Então, ali você pode fazer composições as mais variadas a partir do mesmo pentagrama, né? E com alterações das notas para lá, para sustenido, se ligado ou não e tal. Então, o sintoma tosse, falta de ar, né? Então, ele aparece em muitas circunstâncias, né? Então, quando eu recebo uma pessoa com essas características, que características? Que se queixam de tosse, de falta de ar, com ou sem chiado no peito, eu logo me pergunto, quando foi que começou isso? Há quanto tempo você tem isso? E, acima de tudo, na identificação da pessoa, qual é a sua idade? Se eu pego uma pessoa com 70 anos, com 50 anos, que está com febre, que está com tosse, expectoração e falta de ar, não é? Eu vou raciocinar mais numa certa direção.
mas não exclusivamente. Se eu pego uma criança de 7, 8 anos, né, ou um adulto jovem que tem uma história de instalação recente, você vai separando os mesmos sintomas e vai te orientar numa ou outra direção. Então, a asma da tosse, a asma da falta de ar, às vezes a tosse é bastante incoercível, a tosse e a da asma dá muito pouca expectoração, ao contrário de outras patologias que têm tosse e que também têm falta de ar. Normalmente começam na infância, né? Como nós dissemos ainda há pouco. Então a questão da idade é muito importante, né? Para você poder. Então a pessoa tem falta de ar ao longo do tempo. E às vezes as características intermitentes, no caso da asma, né? Então, tosse, falta de ar, chiado no peito, que vem por crises, né? Mais uma vez a história, né? Relacionando-se com a exposição a essa ou aquela condição. O cara vai para Itaipava, chega lá, começa a entope o nariz, começa a ter um aperto no peito, que é uma outra queixa muito frequente, um peso no peito, né? Tosse e falta de ar, né? Isso claramente pode caracterizar uma crise de asma, uma crise Itaipava de a gente pode identificar 2 fatores etiológicos ou causadores, que seria o frio e também o mofo. Às vezes a casa está fechada, por isso mesmo. E aí ele abre a casa, mas não o suficiente para sair o mofo. A minha preocupação maior é exatamente essa aí. O frio por si só, ele traz consigo algumas coisas, mas ele isoladamente não é tão importante quanto o mofo. Né? O que você falou é fundamental, que ocorre tanto lá como na Costa Verde, como na Costa do Sol. Né? A casa está fechada, você chega, mesmo que peça o caseiro para abrir, etc., aquilo fica sem uso, então você vai se expor ao fungo, ao mofo e tal, e vai ter uma crise. Então, isso é importante. Recentemente, isso é um alerta que eu quero aproveitar aqui, pois me lembrei de falar, né? Uma artista nossa, da melhor qualidade, né? Teve, pelo que foi divulgado nos jornais, Fernanda Young. Fernanda Young, um falecimento. Ela portadora de asma brônquica, eu até atendi uma vez, ela morava em Niterói até, e há muitos anos atrás, ela de fato tinha asma, né? E foi para um sítio, uma casa fechada, ela sabe, e não levou a medicação. Né? Não levou a medicação e lá, pelos relatos, teve uma crise, custou a ser atendida, e acabou tendo um desfecho que ninguém gostaria de ter. Né? Então, eu até recomendo, né? Se você tem um diagnóstico de asma, vai viajar, leva a tua medicação, não deixe de fazer a tua medicação de controle, depois podemos falar sobre isso. Vamos falar certamente. E medicação de eventual acesso de uma crise, etc. Né? Não deixe de levar, porque mesmo que você tenha um seguro, leva para poder ser atendido. Eu tive a sorte de trabalhar com um colega radiologista lá no Hospital de Curicica, que eu era o chefe da pneumo e ele era o chefe da radiologia. E ele fez um mestrado cujo tema foi a asma e as alterações tomográficas, né? Quer dizer, quando você faz uma tomografia num paciente que tem asma, quais são as alterações? E ele descreve lá as alterações. Quem é ele? O Mogami, Roberto Mogami. Ele também é da UERJ, né? Hospital Pedro Ernesto. O Niterói, não? Eu acho que é da UERJ. E aí ele, na apresentação, na descrição dos métodos que ele usou, ele descreveu quantas pessoas com asma, quais sexo e qual enfim, história dos pacientes, mas um dado me chamou a atenção, que um quarto da amostra que ele usou para construir a tese dele, os pacientes com asma, que é uma doença que gera insuficiência respiratória, que gera falta de ar, um quarto era fumante. Como é que você trabalha a ideia... A ideia não, mas como é que você trabalha essa associação e qual é a importância que você dá a essa associação para que, se eventualmente algum dos ouvintes estiver pensando em parar de fumar tendo asma, o que você diria para esse ouvinte? Não, é uma boa combinação. Né? Vamos dividir em 2 partes. Né? Já me explicarei melhor.
quem tem asma, ele tem um processo inflamatório, como nós dissemos ainda há pouco. O cigarro promove um outro tipo de inflamação. Então, ele vai ficar exposto, né, ao risco de ter duas condições clínicas distintas convivendo na mesma pessoa. Ele vai levar a um padrão de bronquite ao qual vai se somar ao padrão de natureza alérgica, né? E repare, o perverso, né? Ele vai inalar fumaça por um lado, e como sabemos, os melhores medicamentos para asma brônquica também são dados por via inalada. Então, ele vai, de um lado, uma coisa que o piora, porque a irritação do cigarro, do tabaco, ela pode desencadear crises em pessoas que têm asma, né? Mas, às vezes, o vício é uma situação de difícil controle, né? Acima de tudo, quando ocorre isso, é que a pessoa tem uma alergia respiratória, com pouco sintoma, leve, e ele é levado ao consumo da droga, né, do tabaco, por outras razões, ou sociais, por isso ou por aquilo, e corre o risco de ter uma condição clínica à frente de muito mais grave e de mais difícil controle. Então, eu recomendo assim, olha, você... Você está mencionando a possibilidade de desenvolver também uma DPOC. Tô. Mas, quer dizer, primeiro, nessa fase inicial, a asma, o tabagismo, a fumaça do cigarro é um irritante. Sim, ele pode piorar a asma agudamente, né? Uhum. Bom, agora, num outro lado, né, por exemplo, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica do cigarro, o enfisema, é uma doença da idade adulta, 40 anos ou mais, né, ao longo de muito tempo de exposição. Então, uma pessoa que tem asma, que fumou, ele pode, lá, às folhas tantas, ter uma condição clínica que seja, não digo somatório das duas, vai ter duas condições. E o controle um pouco mais difícil, porque sabemos que a pessoa que tem bronquite crônica e enfisema e que tem asma, ele agudiza mais, tem mais crises, tem, de uma certa forma, pelo fato de exacerbar mais, na média pode ter um pior prognóstico. Isso. Né? Não é uma boa combinação, decididamente. Né? Algumas coisas você não pode evitar. É a sua herança genética. Agora, a outra é o cigarro. Isso. Vamos ver. Sempre quando a gente define o tabagismo, a gente fala não só o tabagismo em si, mas as consequências, a gente fala que é uma doença evitável, né? E a asma, ela não é evitável, mas ela pode também ter as suas crises reduzidas, né? Mas antes da gente falar em prevenção das crises, quais são os exames que você normalmente pede para investigar um quadro de asma hoje, com o arsenal que a gente tem diagnóstico hoje? Eu vou ser redundante aqui, sabe, Alexandre? Eu acho que o principal ferramenta, digamos assim, é a anamnese. É a anamnese. A história do paciente. A história do paciente. Depois, um bom exame familiar físico. Também, né? Claro, a história do paciente eu estou incluindo genericamente. Exatamente. Né? Não só a história da doença atual, mas de onde ele veio, né? Quem é que tinha asma na família? Se tem tio, avó, irmão, etc. E um dado interessante, Alexandre, pode pular a geração. Às vezes, meu pai não tinha, mas meu avô tinha, então isso pode pular a geração. Muitas vezes, é a expressão clínica maior que pula. Porque se você pegar um garoto, uma pessoa que tem asma, a chance dos pais terem algum traço é em torno de 20% a 25%. Ele não pode não ter expressão clínica. Se você fizer uma prova bronquidilatadora ou fizer uma prova de broncoprovocação, você vai encontrar alguma coisa. O que é uma prova bronquidilatadora e broncoprovocação? Isso. Fugindo um pouco então, né? Toda pessoa que tem asma brônquica, ele tem uma hiperreatividade na via aérea, né? Todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, deve conhecer aquela plantinha chamada dormideira, né? Que você esbarra nela, ela fecha, né? Os brônquios são assim mesmo, né? Se você faz um estímulo, a exposição ao mofo e tal, ele vai se fechando. Não fecha tanto como a dormideira, mas ele pode se estreitar, né? E quando eles estão estreitos e você dá um remédio, ele pode te dilatar. Então, a prova broncodilatadora, a pessoa sem tomar remédio vai fazer um exame. O que é prova broncodilatadora? Um dos exames em que nós solicitamos para confirmar se a pessoa tem asma, para somar aos dados colhidos pela história, né, é fazer um exame chamado uma espirometria, que você vai medir a capacidade respiratória da pessoa e, acima de tudo,
a quantidade de ar que ele consegue colocar para fora, digamos assim, no primeiro segundo. Não é? Então, isso existe um parâmetro para isso. Não é? Então, ele vai soprar e você vai medir. Aí, depois disso, você dá um remédio. Esse remédio, no primeiro caso, é uma broncodilatação. E aí, você vai esperar 20 minutos e vai repetir o procedimento. Se ele tiver esta tal hiperreatividade, ele vai melhorar a sua performance, vai colocar uma maior quantidade de ar no primeiro segundo do que ele fez antes. Então, ele terá uma prova broncodilatadora positiva e nós poderemos dizer que ele tem uma hiperreatividade brônquica. Mas, como dissemos no início, que às vezes os pacientes não leem os livros, né? E não respondem tão claramente assim. Mas a história é tão rica, é importante, poxa, doutor, é ou não é? Você tem um recurso adicional, que é um pouco mais sensível e não é tão simples também, embora a metodologia seja semelhante, não é? De fazer uma prova de broncoprovocação. A primeira eu dei um negócio para dilatar, e agora eu vou dar uma outra para poder levar a uma constricção, né? um espasmo daquela musculatura. E aí a gente vai de quantidades infinitamente pequenas e aumentando aos pouquinhos. E aí, se a pessoa tiver essa hiperreatividade brônquica, ainda que não tenha sido demonstrada na prova broncodilatadora, ela vai se exteriorizar na prova de provocação. A gente pode usar a metacolina, que é uma substânciazinha aí que faz isso, né? E aí você vai ver que ele tem uma hiperreatividade brônquica. Mas nem toda hiperreatividade brônquica corresponde à asma, né? Por isso que eu volto ao início, sobre falar que é muito importante a história da pessoa, as circunstâncias, a idade e tal, para a gente poder fazer, né? E existe algum método bastante prático que você faz no consultório, né? Que chama-se o dermografismo. O dermografismo é você pedir licença ao paciente e tal, e passar com a sua própria unha ou com um estilete rombudo uma compressão no braço da pessoa, por exemplo, no antebraço, né? Como se estivesse fazendo um risquinho. Um risquinho, exatamente. Né? E espera alguns segundos, aquilo vai ficar intensamente vermelho, criando uma pápulazinha, como se fosse uma urticária. Esse dermografismo positivo, uma pessoa com uma história de asma na família, de irritação, de rinite, né? Também é um fator a mais. Né? Se ele tiver tido também, quando criança, eczemas na pele, nos ouvidos, atrás do pavilhão auricular, né? São dados favoráveis, você quase que com isso já faz o diagnóstico. Né? Então, além da espirometria, que é importante para você caracterizar, não também essa obstrução à entrada e à saída do ar, que é o que e o grau também, pessoas, né? Que é o que incomoda as pessoas. Agora, repare em relação ao grau. A pessoa pode estar naquele momento, está em crise, tem um grau muito importante, mas se usa um broncodilatador, fica muito bem. Sim. Muito bem. Volta à condição, normaliza tudo. Né? Por quê? Porque ele está numa determinada fase ou numa condição em que o que faz as pessoas muitas vezes procurarem o médico é isso, né? Essa falta de ar, ele volta à condição anterior. Nem sempre é assim, né? Mas às vezes sim. Né? Eu acho também interessante, né, já do ponto de vista acadêmico, né, porque a gente não sabe, num primeiro momento, a história vai te dar muitas informações, se ele tem muitas crises, se não tem, né, se ele se já esteve internado ou não. Tudo isso você tira na história da pessoa. Né? Então você deve, além de fazer isso, fazer um hemograma, e no hemograma você vai estar procurando a contagem dos eosinófilos, que são uma célula que está muito ligada à patogenia da asma. Né? Deve também, simultaneamente, fazer um exame de fezes, porque no nosso país, né, hoje menos, está tudo asfaltado aqui na grande cidade, pode ter uma parasitose intestinal que também aumenta o número de eosinófilos, uma vez que os eosinófilos são as nossas células especializadas em nos defender dos parasitas. Né? Sofisticando um pouco mais, a gente pode pedir uma dosagem da imunoglobulina E, que é a imunoglobulina da alergia. Né? Você pode dosar a IgE total, né? Ou, e até mais, você pedir para cada uma daquelas substâncias em relação às quais eu mencionei no início. Pode ser por dermatofagóides pteroníssimos, também conhecido como ácaro, né? E por aí vai, né? Bromélia e tal. Você faz para você ter uma noção, né, similar, digamos assim, aos testes cutâneos para antígenos inaláveis,
daquela condição alérgica, né? Então, Alexandre, num primeiro momento, é isso que eu faço. Se for uma pessoa mais velha e tal, eu posso eventualmente pedir um exame radiológico de tórax. Que nessa questão eu aproveito aqui para o trabalho lá de tese do doutor, né? Roberto Mogami. E é muito importante que a gente fazer esse teste, né? Se a pessoa está em crise ou não, né? Porque senão você pode ter alguns padrões tomográficos que estão relacionados à crise que você faz 3 semanas depois não tem mais, Isso. né? E ninguém faz diagnóstico de asma por tomografia, né? Embora as pequenas vias aéreas possam estar comprometidas, e estão, muitas vezes, né? Os pacientes com asma, mas são descrições interessantes. Os pacientes com DPOC, as informações são mais alentadas. Meu pai dizia que meu pai era médico também, só que era cardio. E ele dizia que lá no tempo que ele estudava, fazia umas associações para facilitar o estudo, dizia que a asma saía com bronca. Quer dizer, a gente chamava de asma brônquica, né? Aí a asma saía com bronca, caracterizava o fato que a saída do ar do pulmão para o meio externo é que era mais dificultada no paciente de asma. Então, em plena crise, o sujeito vai reter mais ar, né? Se você radiografa ele nesse momento, vai ter um pulmão hiperinflado. Não lembrando, porque tem outras características, mas parecido com um enfisema já clássico e que a gente está. Agora, quando você definiu que o paciente tem a doença, é preciso tratar. Eu me lembro que no nosso grupo de pneumologista, do WhatsApp, a partida da nossa grande e multitalentosa artista Fernanda Young nos surpreende, assim, nos incomoda, né? Porque é uma doença que a gente sabe que tem tratamento. Eu desconhecia a informação que você passou de que ela não tinha levado os medicamentos, né? Vamos falar um pouquinho da história desses medicamentos para tratar a asma, porque você, no meio de uma das suas falas agora, você disse que a asma é tratada com medicação inalada. Você comparou com a fumaça do cigarro, no sentido que a gente também inspira. Mas fala um pouquinho da história. Antigamente, eu me formei em 78, e eu me lembro de vários pacientes com síndrome de Cushing por uso excessivo de cortisona, né? Havia uns medicamentos, uma bombinha chamada de Spineial, que era uma pera assim, num frasco de vidro, e havia um preconceito, isso é que eu queria tocar, um preconceito imenso contra as medicações inalatórias, sobretudo por parte dos leigos, mas mesmo os médicos que não eram da área, primeiro diziam que o paciente ficaria viciado no que se chamava à época de bombinha. E segundo, diziam que a bombinha poderia ter um efeito deletério e matar o paciente, porque o sujeito usava demais, fazia uma arritmia e acreditavam que a morte do paciente deveu-se ao uso da bombinha. Então, esses dois argumentos, acho que perduraram por alguns anos ou décadas, né? Fala um pouquinho da tua experiência com esse evoluir do tratamento da doença. Pois a asma existe desde que o mundo é mundo, não é? E como muitas outras condições clínicas, né? E a nossa compreensão desta enfermidade, até a enfermidade eu fico até assim, com essa dificuldade de falar, né? Por quê? Né? Porque você sabe que tem mais asmáticos no mundo do que ruivos. Do ponto de vista de prevalência, nós pensamos, será que os ruivos têm uma condição diferente e tal, né? Então, essa forma de reagir de maneira diferente às outras pessoas a certos estímulos, se as pessoas não nascessem em Marte, talvez elas não tivessem os sintomas, né? Se as pessoas não fumassem, talvez não tivessem bronquite crônica e enfisema. Se as pessoas não fumassem, talvez não tivessem câncer de pulmão, né? Então, é uma condição que tem esse viés. Mas, nos tempos idos, não é? Exatamente o que você falou, se observava que as pessoas tinham uma dificuldade de respirar, acima de tudo, de botar o ar para fora. A pessoa não conseguia, era um esforço muito grande. Lembrando a todos, né, que a expiração é sempre passiva, né?
Mas, antes de termos remédios por via oral, que você mencionou o corticoide, os medicamentos para asma eram por via inalada. O chamado pó indiano, que tinha o estramônio, você acendia ali, era uma fumaça. Você aspirava aquela fumaça. Tinha os cigarros com o mesmo conteúdo, que eram para você melhorar. Então, essa forma inalada de tratar... que era composto mesmo esse cigarro para estramônio. Asma? Eu tenho até, se você me permite aqui... Estramônio? Eu vou pegar aqui. Você me pegou, desconhecia isso. Tá vendo? Cadê aqui? Eu não vou dizer que não era do meu tempo, porque nós somos quase... Você se formou em que ano, Alexandre? 72. 72, 6 anos antes de mim. Nós já fazemos parte da história do... Hein? Hein, Geraldo? Você já era nascido em 72, Geraldo? Nosso convidado está procurando aqui algo sobre o cigarro para asma. É porque eu tinha uma foto que dava as dimensões exatas e os constituintes de cada um. Eu tenho um depoimento do João Baldo Ribeiro que ele me deu a respeito da relação dele com o cigarro, que ele não morreu de asma, mas morreu de DPOC, uma doença provocada pelo fumo associada com uma embolia pulmonar. E aí ele, nesse depoimento, ele menciona esse fato, que haviam cigarros para asma. Existia mesmo, né? Eu quero pegar o nome exato aqui, né? Mas o que é importante é que, de fato, né, essa condição inalada existia. E tem, assim, uma certa... ao lembrar disso, né? Porque a minha mãe tinha asma brônquica, né? E eu me lembro dela inalar o chamado pó indiano, né? Não estou achando aqui agora. O pó indiano, e que tinha o estramônio, que era o que também... Eu vou botar aqui no Google se tem alguma coisa sobre o pó indiano. Mas vamos lá, siga então, daí. Então, a partir daí, né, começaram o Mercado Livre está vendendo pó indiano. Pois é a primeira coisa que aparece aqui, pós indianos no Mercado Livre Brasil. Mas naquela época ele era terapêutico, ele tinha como objetivo... E tinha, eu tenho até umas fotos, pena que eu não trouxe aqui, né? Os cigarros eram até holandeses, que também que era utilizado com a mesma finalidade, né? Mas depois disso, passou a se utilizar, observando que as catecolaminas elas eram capazes de levar a uma broncodilatação, né? Um hormônio também da adrenal, né? Mais ou menos simultaneamente se viu que, de uma certa forma, os mineralocorticóides, os glicocorticóides tinham um certo efeito também, né? Mas onde a ação mais rápida eram as catecolaminas. E durante muito tempo se fazia adrenalina, ou noradrenalina subcutânea, acima de tudo, em crianças e às vezes em adultos. E aí, isso acima de tudo para a crise. E a resposta era muito interessante, as pessoas melhoravam. Eu cansei de fazer isso em pronto-socorro para a criança, né? Década de 70. E com a mesma finalidade, mas por outra via, né, as xantinas, né? As xantinas. E essas eram apresentadas, a princípio, uma ampola de 240 miligramas, que era chamada minofilina. Isso. Que você fazia por via venosa e tal, né? Depois já havia alguns compostos que foram sob forma de comprimido, né? Que era a teofilina, né? Até o nome de aminofilina, os comprimidos brancos, que davam uma gastrite desgraçada e tal. E aí houve o desenvolvimento pela indústria farmacêutica de um medicamento por via inalada que era o Isuprel. O Isuprel era um agonista beta-2, né? Mas ele tinha uma afinidade tanto para o receptor beta-2 como beta-1, que o beta-2, pessoal, é aquilo que está nos brônquios, que dilata os brônquios. O beta-1 é que aumenta a frequência cardíaca. De tal sorte que, como ele não era específico, né? A pessoa inalava aquilo, tinha uma taquicardia do cão. Né? Então, isso fez com que fizesse a associação entre a bombinha e o aumento da frequência cardíaca, como a bombinha atacar o coração. Eu destaco, não é um efeito colateral, é um efeito do remédio. Aquele remédio, ele atuava nesses dois
receptores, né? E aí, a partir daí, houve um desenvolvimento procurando uma maior afinidade, seletividade dos broncodilatadores. Para o remédio dilatar o bronco sem dar taquicardia. O minorar taquicardia. Minorar taquicardia. Todos eles ainda hoje fazem isso, né? Aí veio a turma aí do salbutamol, fenoterol, etc. Né? Mas antes disso, esses derivados da efedrina, né, que também é um broncodilatador, foram integrantes de muitos comprimidos. Quem que não se lembra do Marax? Marax. Entendeu? Que dava, uma pessoa melhorava com aquilo, né? Mas também dava uma taquicardia, né? E o Aeroflux Edulito e tal, que também eram os comprimidos de salbutamol que se fazia, né? 8 miligramas. Eu me lembro quando foi lançado aí o salbutamol, né? E depois, mais tarde, uma indústria farmacêutica até... Eu lembro de ter escrito um artigo, né, sobre o sopro da vida, né, quando relacionando com a Bíblia, né, o Gênesis, quando Deus soprou no nariz das pessoas, dos homens, né, de Adão, e ele deu-lhe a vida, com o que esse dispositivo podia trazer para o asmático, acima de tudo, né. E isso foi melhorando. E aí, também é importante que se diga, né, isso. Então, muitos colegas nossos, não muito da área, então, acima de tudo, os cardiologistas, passaram a ser inimigos figadais, digamos assim, né, desse medicamento. Né? E isso cai na gota do povo, esse remédio ataca o coração. Né? Era uma primeira coisa. Né? E muitas vezes o indivíduo ele tinha uma asma grave, uma crise grave da asma dele, e que ele já merecia ter ido para um hospital e receber uma medicação venosa, oxigênio, corticoide venoso, ele continuava usando o spray e morria usando o spray. E, na verdade, associavam a morte dele ao uso da bombinha e não ao fato que a asma dele já merecia outra intervenção. Tipo de tratamento. Assim, então, quer dizer, é importante que a pessoa use, depois a gente pode falar exatamente como se deve usar esse dispositivo, né? Agora, o professor Gerson Pompe, professor da UERJ, esteve na minha banca de mestrado, né? Também gostava e gosto muito dele, uma pessoa muito interessante e inteligente. Né? Ele dizia o seguinte, né? Que quando perguntaram, a bombinha vicia? Ele disse, não, as pessoas são viciadas em respirar. Né? Então, eles usam aquele medicamento que é capaz de lhes dar um alívio. Né? Agora, como qualquer medicamento, né? Deve ser usado com critério na forma e na dose adequada. Né? Tem uma canção popular, mais ou menos, que diz assim, água demais mata a planta. Né? Isso. Então, quer dizer, não há nada inócuo. É por isso que você tem o seu pé no samba, porque ele gosta dessas frases que todo sambista usa, não é? Isso é um dom. Pois é. Assim, água demais mata a planta. Pois é. Aliás, a música popular brasileira, ainda há pouco falei sobre o ditado e tal, né? Ela está ali, né? Está ali, as coisas estão ali, né? Perguntaram de certa feita ao Fellini, né? Alguém que queria ser tão importante quanto Fellini na sua obra, no neorrealismo italiano. Então, ele disse, você quer ser famoso? Você quer ser universal? Então cante a sua aldeia. Né? Isso, então, e o samba traz essas informações, a música popular brasileira traz nos seus versos. Não, e a mesma lógica da criação das organizações não governamentais. Pense globalmente, mas haja localmente. E assim, na pergunta que você fez, aí os medicamentos foram sendo aprimorados. Agora, uma coisa muito importante é que, como sabia-se, né, que o corticoide, não é, dado por via oral, também era capaz de controlar, não necessariamente exatamente a crise, mas melhorava os sintomas, controlava a doença. Pela ação anti-inflamatória do corticoide. Anti-inflamatória e também antialérgica, né? Anti-inflamatória porque atuava lá na degranulação dos mastócitos, dos eosinófilos, ele bloqueava aquela reação por aquela via ali. E aí houve um grande aprimoramento, não é? Que foi essa substância passou a ser oferecida por via inalada. Isso. A minha tese, por exemplo, de doutorado foi tratamento da bronquite eosinofílica, que foi tratado com a associação do salbutamol com a beclometasona, que era um produto chamado Aerotide, né? E que tinha um sucesso espetacular. Diprospan.
Não, Diprospan é injetável. Isso, o injetável era Diprospan. Então, já com o entendimento de que a asma brônquica era uma doença inflamatória. Na realidade, não só se externava com características funcionais, né? Então, isso foi um grande avanço. Agora, repare que nesse avanço todo, nós estamos falando sempre quase da mesma classe de medicamentos. Agonistas beta-adrenérgicos, inibidores da fosfodiesterase e corticoide inalado, né? Então, isso ainda hoje domina o cenário para 90% das pessoas. Foi incorporado ao arsenal terapêutico os inibidores de leucotrienos, né, que tem uma função, eu diria, ancilar nesse tratamento, na maioria das vezes, melhora um pouco na rinite, e mais recentemente, para os mais graves, né, começaram a ser também alvo específico algumas substâncias anticorpos monoclonais, imunos biológicos, né, que mais recentemente foram incorporados a partir de 2003, quando entrou no mercado o omalizumab, que bloqueia lá a imunoglobulina E. Que são medicamentos caros. E não falamos ainda dos broncodilatadores de longa. Não, por exemplo, estou só dando o primeiro panorama. Eu falei sobre o aprimoramento dos agonistas beta-adrenérgicos, mas não utilizei o nome LABA-AMA aí, né? Que é a sigla que a pessoa utiliza. Mas o que eu estava me referindo é que os agonistas beta-adrenérgicos de longa duração, os chamados LABA, eles são primo-irmãos daqueles de curta duração. Um aprimoramento do velho salbutamol. Bota um carbono aqui, tira o carbono dali, muda para cá, tal, enfim. Mas é da mesma classe. Né? E outros que também são da mesma classe, os derivados atropínicos, né? O primeiro deles, o brometo de dipratrópio, né? Dele tem hoje algumas derivações que permitem que seja feito a cada 12 horas e até a cada 24 horas, né, e que foram incorporados principalmente para aqueles pacientes que têm uma asma mais grave e de difícil controle. Né? Então, esse é o panorama. Na DPOC, né? O tiotrópio. Nós não tínhamos essas drogas, elas foram, a princípio, todas feitas para a asma brônquica, né? Mas à medida que as pessoas continuavam fumando, a DPOC começou a aparecer, isso é importante, ele começou a importar medicamentos da asma. Né? Isso, a DPOC hoje é a terceira causa de morte no mundo. Em 23 talvez assuma uma outra posição. Mas aí, com o desenvolvimento dessa doença, a indústria farmacêutica olhou para lá e começou a utilizar medicamentos mais específicos para essa condição clínica. E alguns foram importados, invertendo a mão, né, para a asma mais grave, que é o caso do tiotrópio, que é primo do brometo de dipratrópio, aquele que nós mencionamos aqui ainda há pouco. O Aerotide. No Aerotide é o beclometasona com salbutamol. Isso. Né? Hoje, talvez, podemos ter o vilanterol com a fluticasona, seria a versão mais recente dessa associação. Né? E tem outras, né? E nós estamos falando de medicamentos que são top de linha no momento, mas eu queria saber o seguinte. O planejamento, você me perguntou ainda há pouco, Alexandre, como é que eu faço lá o diagnóstico. Né? E agora, qual é o planejamento para as pessoas? Né? Então, antes de você falar no planejamento, me diz uma coisa. Tudo isso que nós estamos falando aí está ofertado pelo SUS? Não está tudo ofertado para o SUS, mas no SUS nós temos... entre estar ofertado e a pessoa ter acesso, né, vai uma distância grande, como diz o poeta português, né? Entre o que eu sou, entre o sonho e o sonho, entre o que eu penso que sou, que de fato sou, uma distância muito grande, né? Então, hoje tem disponibilidade no SUS que varia de estado para estado. Você vai entender por quê. O SUS, o Ministério da Saúde, disponibiliza o formoterol, disponibiliza budesonida, a budesonida que é um corticoide inalado. Né? Agora, em cada um desses estados, dependendo de articulações de ONGs, de sociedades locais e tal, essa formulação ela pode vir isolada, pode vir associada e entra em outras representações comerciais. Mas o que mais frequentemente nós temos é o formoterol e a budesonida. Na farmácia popular, nós temos o salbutamol, que é distribuído de graça, né?
que é um medicamento de resgate, né? Isso. Que é um avanço. Isso é uma coisa muito importante a ser. Não podemos recuar disso aí. Queremos mais coisas, mas isso é importante que se mantenha esse medicamento de resgate, que se mantenha a budesonida, que se mantenha o formoterol, né? Que com isso, e com a dispensação regular, né? E as pessoas podendo ter acesso, você vai ter chance de controlar 60% de tratar adequadamente, de oferecer um tratamento adequado do ponto de vista farmacológico para a maioria dos pacientes. Mas a gente precisa usar continuadamente, né? Que aí é um outro aspecto. Então, fala no planejamento. O planejamento é o seguinte: por que eu destaquei tanto antes a anamnese? É porque você precisa criar um vínculo com aquela pessoa. Ela precisa saber o que tem, que é o passo seguinte. O que é a asma? O que ele tem e tal. Eu faço uma brincadeira aqui. Isso para os colegas mais novos, é bom ficar atento que consultas de 15 minutos não possibilitam esse tipo de... Então, eu até tenho sobre 15, mas talvez 20, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Né? O que ele, talvez na primeira consulta realmente não dele. Né? O que ele tem? Por que ele passa mal? Qual é a origem desses problemas? E o que ele pode fazer para mitigar, para impedir que isso aconteça? E dizer que ele pode ter uma vida normal. Né? Ele pode ficar com a sua condição clínica controlada, se ele seguir as orientações que nós vamos dar, né? Discutindo com ele qual é a melhor forma, etc., porque ele vai ser partícipe dessa ação. Né? E que riscos que eventualmente possa correr, etc. Então ele precisa saber. Ele, se for o caso, a mãe, o pai, os familiares, para que possa se entender. Né? Os jovens, né, os adolescentes, tem sempre que ter a gente tem que ter um toque um pouquinho diferente. Né? Como eles mesmos disseram, não lance, não rola. Né? Você tem que ter uma pegada aí interessante. Aí dizer o que ele tem, qual é o universo. Eu até faço uma brincadeira, né? E quando também dou aula, e que sou muito, às vezes, criticado por conta disso, ele fala assim, olha, quem tem asma brônquica tem um problema para a vida inteira, ou pode ter um problema para a vida inteira. É como ser Flamengo. Vai carregar um problema a vida inteira. Isso. Eu sempre sou vaiado nesse momento, mas dá uma condição que eu quero dizer, que a opinião clubística, essa pessoa dificilmente muda de clube, né? Você pode mudar de mulher, pode mudar mas de um clube você não muda. Né? E a asma tem porque você tem esta possibilidade, né? Então, é explicar direitinho, mas que isso não vai implicar que ele precise mudar o seu estilo de vida necessariamente. Né? O Aurélio Miguel. Quem é Aurélio Miguel? Foi o campeão brasileiro olímpico, o primeiro, aliás, ele era espanhol, naturalizado brasileiro, de peso pesado de judô, e tinha asma. Né? O Max Pitts, que até algum tempo atrás era um grande medalhista olímpico, ele começou a nadar porque naquela época mandavam nadar quem tinha asma. O Xuxa, nadador também. Xuxa, nadador também. Pois é, então várias pessoas que podem, quer dizer, mostrando que aquela Cláudia, que foi dirigente do Flamengo, né, e que era professora de educação, formada em educação física lá no UFRJ, ela também tinha asma. Ele nadava, nadou e tal. Né? Então ele pode ter uma vida normal. Né? Então é importante que ele procure também ter alguns conselhos. Em casa, é bom que ele não tenha um lugar que possa acumular pó, poeira, etc. Né? Então, tem uma casa ventilada, livre dessas possibilidades, os carpetes têm que estar bastante limpos, adequados, então, uma boa ventilação, isso é bastante interessante. As perguntas, doutor, eu tenho um gato. Né? Pois é, então já vai ficar sabendo. Né? Acima de tudo, se tiver uma gata. Né? Qual é a questão? Porque os gatos limpam o pelo lambendo, né? E uma glicoproteína da saliva do gato, né, seca ali no pelo e entra em suspensão. Aquilo é extremamente alergênico. E, às vezes, você pode dar o gato para tia ou qualquer coisa assim, aquilo fica lá uns 6 ou 8 meses, né, mas é um fator que deve ser evitado. Mas também sabemos que a pessoa muda de médico, mas não dá o gato. Né?
A outra é o cachorro, né? O cachorro, animal de pelo também. O gato eu me refiro mais porque o gato que vive dentro de casa, ele vai para a cama, ele dorme com a pessoa e tal, né? O cachorro, às vezes, menos, né? Tem um pouco mais de parcimônia nessa questão. E a caspa do cachorro, aquele pelinho do cachorro que sai, que tem um pouquinho ali da caspa e tal, né? Então, isso realmente conspira contra. Tem uma cliente sua, que é minha amiga, e nós somos amigos do marido dela também, que é a Kátia. Ela utiliza o meu cachorro para passear com ele, para suprir a carência que ela tem de ter um cachorro em casa, mas ela disse que você não permite. Aliás, eu não sei nem se ela gostaria de saber que que você soubesse que ela sai com o meu cachorro. Ela deve estar nos ouvindo, inclusive. É uma exposição esporádica, né? Não é que eu não queira, eu oriento, né? É uma decisão compartilhada, né? Então, o controle do meio ambiente é importante e nós voltamos aqui àquela questão da casa em Itaipava, da casa em Búzios, né? E que fica fechada, ou até de uma pousada. Você vai para lá, chegou, tem cheiro de mofo, você não entra, vai para outro quarto, né? É importante saber disso. E como controle ambiental, isso é uma questão muito importante. No inverno, você falou no frio, o que acontece no frio? Todo mundo pega aquela roupa que está guardada lá um tempão e bota. Às vezes não é você que faz isso. Você entra no elevador, o cara está com uma coisa que está guardada, então ele vai trazer aquele bolor, isso vai de fato atrapalhar. Uma outra coisa nos países mais frios, onde as definições climáticas são mais marcadas, né? Então, você anda na rua, você está com capote, com sobretudo, né? Então, aí quando você entra no lugar, está tudo climatizado, tudo fechado, o ar-condicionado às vezes recicla e tal. Então você entra num ambiente que aquilo vai facilitar não só a aquisição de infecções respiratórias, mas também um ambiente que é nocivo, que é agressivo, que não é amigável para quem tem alergia respiratória. Uma vez dito isso, você fala assim, olha, remédio na prateleira não funciona. Se a pessoa usar, vai ter chance. E aí, escolher. Os melhores medicamentos são inalados, não é? Para medicação de controle, né? E explicar como usa, não é? Qual deles que a pessoa mais se identifica, não é? Que pode se levar, portátil e tal, eventualmente que possa utilizar num certo momento de crise também, o mesmo modelo, e explicar da necessidade do uso continuado. E que a decisão de suspender a medicação deve ser uma decisão compartilhada com o médico, não é? Para que ele possa orientar. É o momento. É possível reduzir a medicação? É possível. Você faz o que a gente chama um step down, desce um degrau. Ou pode aumentar, dependendo da situação. Tem alguns clientes meus, quando chegam no inverno, eu aumento a dose do remédio para ele não ter crise. Né? E depois, quando chega no verão, reduzimos, né? Por exemplo. Né? Então é possível. E dando essas informações e procurar saber se a pessoa tem algumas coisas que são muito importantes. Se tem rinite alérgica. Se tiver rinite alérgica, tem que tratar também a rinite alérgica. Nos casos mais graves, né, de mais difícil controle, você não está conseguindo que ele fique sem sintomas, sem sinais, né? Já quero falar sobre isso. Tem que ver se ele tem algum fator que pode atrapalhar. Por exemplo, refluxo gastroesofágico. É uma coisa que pode estar presente na asma de mais difícil controle, mas quero salientar que nem o refluxo é muito comum. Mas nem toda pessoa que tem refluxo tem a doença do refluxo. Né? E nem todo mundo que tem a doença do refluxo tem isso como comorbidade para asma. Mas é importante prestar atenção. Se a pessoa está obesa ou não, se fuma ou se não fuma. Né? E se tem adesão ao tratamento. Né? Porque muito frequentemente, quando a pessoa melhora, ele acha que está resolvido, é um estigma que a gente carrega e suspende a medicação. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito esse dado. É importante o uso continuado e você fazer consultas periódicas para ajustar a dose. Né? Então, todo paciente deve receber essa orientação e saber assim, olha, se você, por acaso, tiver falta de ar, o que você tem que fazer? Aí você vai levar aqui um spray de resgate que você vai usar da seguinte maneira: dar uma bombadinha ou um puff. O puff é um som onomatopaico, né? Em inglês é puff, tosse, cuff, né? Então você dá uma bombadinha, um puff, né? Eu estou utilizando um spray que é o mais comum, né? Espera 1 minuto para dar a segunda. Depois espera mais 1 minuto para dar a terceira. Né? Usualmente são 3 bombadinhas, né? Com intervalo de 1 minuto entre uma e ela. Porque como é medicamento tópico, a primeira
faz tchum, dilata aqui em cima. Não é lâmina de barbear, segunda mas... é tchum, e a terceira faz tchum, vai lá atrás, pegando todas elas. E aí você espera 20 minutos. Se não melhorar, você repete. Se não melhorar na segunda, ou eventualmente na terceira, liga para o médico, liga para alguém, porque pode ser que não melhore. E você precisa de alguma coisa adicional em relação a isso, né? E sempre mantendo a medicação de base. Com isso, você vai viver muito bem. Agora, eu falei ainda no início, né, daquela criança que, na juventude... Só um instantinho. Lembrando que a medicação de base que você está se referindo corticóide também por via... Inalada, por via inalada. Tanto é outra bombinha, vamos dizer. Pode ser do mesmo tipo, né? Do mesmo tipo de liberação, mas pode ser de outra natureza, muito bem lembrado. Tá. Né? Então, normalmente é a associação de um broncodilatador com o corticóide inalado. Não se deve, é errado, tratar só com broncodilatador. É errado, não podemos fazer isso. Então tem que ser sempre a associação, né? E, eventualmente, até só o corticóide, mas só o broncodilatador, não. É equivocado. Agora, como eu disse no início, a pessoa, quando chega na puberdade, pode deixar de ter sintomas. Então, ele pode entrar num período que a gente chama de remissão. Ele não tem sinal, ele não tem sintoma e não está usando remédio por pelo menos 2 anos. Isso aqui é o critério adotado. Agora, ele pode estar controlado. Ele está sem sintoma e sem nenhum sinal da doença porque tomando remédio. Né? E muitas vezes você, prolongadamente, pode até depois ensaiar, retirar e tal, para ver se ele se mantém em remissão. Mas junto com o médico, junto com o próprio paciente, para entender muito bem isso. Fazendo dessa forma, a gente consegue o controle da enfermidade, né? Do problema e da sua expressão clínica na imensa maioria das vezes, né? Agora, há pessoas que precisam de uma abordagem adicional, que não sei se é o momento aqui da gente falar. Não, você falou que você é chefe de um ambulatório lá no Clementino Fraga Filho, no Hospital do Fundão, da UFRJ, e você acrescentou um detalhe. Nós temos um ambulatório de asma grave. O que você define como asma grave, um ambulatório de asma grave? Como eu acabo de dizer, né, a imensa maioria dos pacientes, se tiverem acesso à medicação e dela fizerem uso corretamente, eles vão controlar as suas condições clínicas. Existe um grupo que, dependendo da casuística, é de 5% a 10%, né, que mesmo você usando toda a medicação disponível, essa por via inalada, o corticóide por via oral, você não consegue que ele tenha uma boa qualidade de vida, reduzir as exacerbações, etc. Fica muito difícil de controlar a sua enfermidade em que pese você usando isso tudo. E usar isso tudo significa que está usando remédios que às vezes pode trazer muito malefícios para a sua utilização. Melhora a falta de ar, mas aumenta de peso, né? Você mencionou inicialmente aí, né? Pode ter doença relacionada ao uso continuado do corticóide, que é uma síndrome de Cushing medicamentosa, né? Da osteoporose, pode dar opacificação precoce do cristalino, hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, hiperglicemia. Então, são condições, fragilidade capilar, então são condições que a gente quer ver minimizado, né? Então, a pessoa está pagando um alto custo com a sua saúde, né, para poder ter uma vida melhor, né? Então, quando os pacientes chegam lá rotulados como asma grave, o que a gente faz? A gente faz uma investigação de função pulmonar, fazemos uma tomografia. Porque às vezes a asma grave é uma asma que estava sendo maltratada, só isso. Exatamente. Então, você avalia e fornece a medicação, supervisiona, ensina como usar, e por 90 dias eles fazem isso, para a gente ver se ele de fato Na imensa maioria das vezes, Alexandre, as pessoas resolvem o problema. Porque ele não tinha um remédio, ou não usava direito e tal. E lá as consultas no nosso hospital, no nosso setor, né? Ele passa por uma consulta de enfermagem que vai checar a medicação, ela dá ele, usa aí, como é que é e tal, né? Faz uma espirometria no mesmo momento e faz depois o exame médico, né? Condições que lá no hospital a gente tem, no SUS, nós temos isso para os pacientes do SUS, e que às vezes você nem tem condições de fazer isso do ponto de vista de medicina privada. Às vezes a pessoa nem sabe como explicar o medicamento como usa, mas de qualquer forma é isso que a gente tem lá. E aí
Aqui na nossa clínica privada, no nosso consultório, não necessariamente a gente faz um atendimento multidisciplinar, né, ou transdisciplinar. E o SUS possibilita isso. É verdade. O SUS é um excelente sistema, né? Nós fizemos um programa aqui e vamos repetir, com o ex-ministro Temporão, cujo tema foi justamente o SUS como um fator de inclusão social. Né? Exatamente isso. A ideia de que é um sistema de proteção da população fantástico. Hoje em dia, para fugir um pouquinho do nosso tema, a gente vê muito discutindo aí em vários cantos, né? Principalmente no grupo lá do Samaritano e tal, sobre humanidades. Né? Na época do José Serra, o ministro da Saúde, foi criado um programa chamado Humaniza SUS. Né? Quer dizer, uma iniciativa do SUS, muito antes disso ser moda, como hoje é moda, né? O SUS já oferecia essa possibilidade. Agora, você pode, no seu consultório particular, ou de convênios, o que for, você pode ter uma atitude multidisciplinar. Você necessariamente não faz, mas você estimula a participação dos outros colegas. Agora, eu quero pegar esse gancho aqui, antes de voltar a falar na asma grave, dizer o seguinte: num paciente de retorno, né, lá no nosso consultório, lá no fundão, isso leva mais ou menos 20 minutos com os colegas, com os pacientes do SUS. E dá, de retorno, dá. Porque você em 5 minutos, 8 minutos, e aí, como é que estão as coisas? Tomou remédio, não usou e tal? Na Inglaterra foi feito um estudo que as consultas estão sendo feitas em 6 minutos. Pois é, 6 minutos. Então, você pergunta, e aí, como estão as coisas? Aí ele vai te dizer, e a vida, como anda? Seja por DPOC, seja por que foi. Então ele vai te dar uma posição. Está usando remédio? Piorou? Internou? Teve alguma coisa? Então ali você reconsulta. Então você já conhece o caso, ele já te conhece e tal, né? E aí, depois dessa abordagem inicial, você passa, vamos examinar. Você vai para lá e aí você já vai ainda conversando com ele, aquilo e tal, morreu sua filha, doutor, não sei o quê e tal, e com isso você vai criando um vínculo. Aí examinou e tal, depois que examina, mediu a pressão, fez aquelas coisas, o exame físico completo e tal, né? Disso para o ponto de vista clínico, aí volta. Então isso tudo dá perfeitamente 15 a 20 minutos e faz a prescrição. Tem outros que falam mais, você também precisa dar mais informações, outros falam menos, uma coisa pela outra. Mas você procurar estar atento a isso. Eu acho que isso vale também para o consultório privado, para aqueles colegas que estão trabalhando com o convênio, porque às vezes a remuneração, né, que nós precisamos ter para cuidar, ter a nossa existência, né, não permite, ainda que façamos isso muitas vezes. Então tem que ter um olho no padre e outro na missa. Né? Agora, voltando para as pessoas mais graves, o que a gente pode oferecer? Né? Mais recentemente, umas diretrizes internacionais trouxeram do grupo de DPOC um medicamento, que é o tiotrópio, que a gente passou a utilizar também nos pacientes mais graves. E com isso, o objetivo qual é? Melhorar os sintomas e reduzir também o uso dos corticoides orais, que, como nós dissemos há pouco, dá muito efeitos indesejáveis. Né? Já que você mencionou isso, eu não quero deixar isso aí à frente, porque do mesmo jeito que tem um preconceito contra o uso da bombinha especificamente, tem um preconceito também muito grande em relação à cortisona. Então, às vezes, quando a gente passa um spray de longa duração, desde que o indivíduo vai usar muito tempo, a gente explica que tem um broncodilatador e tem também um corticoide. Ah, mas cortisona não quero, porque ainda o pessoal mais velho mais, né? O pessoal mais novo talvez não tenha um preconceito tão forte. Fala um pouco da diferença entre o corticoide sistêmico, que é aquele que você usa prednisona, prednisolona por longo período, e o corticoide que usa-se nessa associação inalada? Muito boa pergunta, Alexandre. Eu diria assim, é farinha do mesmo saco. Né? Da mesma forma que você está usando um corticoide tópico, né? Aqui na mão, para uma coceirinha, etc., né? Ou por via inalada. Então, foi adaptado e tem algumas recomendações importantes. Né? Esse medicamento que é inalado, ele numa dose infinitamente menor do que a dose que é dada por via sistêmica, digamos assim. Mas há uma circulação sistêmica dessa droga. Né? Então, precisa saber disso. Se você dosar o cortisol plasmático, pessoa que está usando o corticoide inalado, por exemplo, na dose de 800 microgramas de budesonida ou 1.000 microgramas de fluticasona, né? E se não tomar alguns cuidados, ele vai ter um certo efeito periférico, pode dar fragilidade capilar, então, né? Mas muito menos do que por via oral, e também é dose dependente.
É muito importante que se recomende a lavagem da boca após o uso, porque 30% das doses, mesmo dos melhores dispositivos, costumam ficar na cavidade oral. E ficando na cavidade oral, tem chance de ser absorvido sublingual e, eventualmente, no caso do bronquiodilatador, não, mas de ser absorvido por via de deglute, né, para lá. Então, tomando esses cuidados, é uma droga segura. Você faz, inclusive, em gestantes e tal, né? Não tem nenhum problema, né? E uso de longa duração. Longa duração. E agora, você tem que estar orientando, né, que você está fazendo uma escolha. É uma árvore de decisão. Quer ter sintoma ou não quer ter sintoma e tal, né? Agora, quanto maior a dose por via inalada, maiores são as chances de você ter um efeito indesejável, né? Isso também é verdadeiro. É verdadeiro. Então, hoje, para os pacientes que necessitam usar cronicamente medicamento inalado, né, se sabe que se você usar 6 microgramas de salbutamol numa tomada e budesonida 200 microgramas, portanto, ao todo 12.400 dividido de 12 em 12 horas, você controla a imensa maioria. Né? Agora, tinha muitos dispositivos que já começavam com 12.400. Né? Então, para a asma usual, você não precisa dar mais do que isso. Você consegue controlar. E até dependendo do produto, um pouco menos e tal, né? Enfim. E aí, mas existe o risco, você tem que também estar atento para isso. Da mesma forma que os broncodilatadores, ainda que sejam de modificados, né, do ponto de vista da sua afinidade pelo receptor beta-2, né? Ele pode, em algumas pessoas mais suscetíveis, dar lá um tremor de mão, um tremor fino de mão e taquicardia. Então, a pessoa precisa ser orientada que isso pode acontecer. Mas, mais uma vez, você está fazendo escolhas, né? E você deve avaliar periodicamente, né, como é que as coisas estão. Não é prescrever, porque tem muitos pacientes, quando você dá a informação, eles não recebem adequadamente a orientação, porque você é que é a fonte de informação. Então, você não pode esquecer disso, né? Fazer uma boa relação, porque você mandar qualquer pessoa correr todo dia na praia é duro para o cara fazer, né? Mudar um hábito de vida é difícil, beber menos é difícil. Usar um medicamento que tem um dispositivo não é uma tarefa muito tranquila, porque as pessoas querem parar de usar, etc. Né? Mas, enfim, né? E aí você explica, né? E faz o acompanhamento adequado, procurando ter uma boa adesão. É possível. Em que momento você recomenda o uso de nebulizador? O nebulizador, que é aquele propelido por ar comprimido, hoje até tem uns vendidos aí na praça, interessantes, portáteis e tal. Né? Esse é um medicamento usualmente para crise que eu utilizo mais. Né? Se a pessoa você usa salbutamol em gotas. Se a pessoa está em crise, né, e tem um dispositivo como esse, você pode fazer a associação do salbutamol, do atrovente e até do beclometasona, né? Tem o Pulmicort, tem outros aí que você pode colocar ali. Né? Mas se a pessoa tem uma boa adaptação ao spray, eu prefiro assim, o spray, vou dizer a razão. E agora, hoje em dia, tem uma terapêutica que é muito ajustada, já comprovada cientificamente, é assim, ninguém entra em crise de asma abruptamente, a pessoa vai entrando, é o gerúndio, né? Vai entrando. Então, se você estava usando 6.200 de manhã e de noite, foi a Paquetá, chegou lá e tal, começou a ter um chiadinho, você passa para de 8 em 8, entendeu? Faz a associação e tal, que você vai abortar, que vai reduzir a necessidade de usar o corticoide oral. Né? Às vezes você pode fazer até de 6 em 6, né? E aí você, na apresentação 6.200, e abortar aquela crise. A nebulização é muito interessante. Para criança é muito bom, porque criança não tem coordenação. Um paciente muito idoso também. Pela mesma razão. Agora, quando você fica naquele ali, aumenta a chance do tremor fino de mão e ataque cardíaco, porque ele está fazendo aquilo e está deglutindo, está subindo embaixo da língua. Então tem que tomar um cuidadinho a mais. E uma outra coisa, se está usando derivado atropínico, e isso vaza aqui para cima, o efeito no globo ocular aumenta a hipertensão no globo ocular. Para quem tem glaucoma, tem que tomar cuidado. Para não ir para cima. Vamos fazer um pinga-fogo, porque daqui a pouco o nosso programa Mas deixa eu só falar da asma grave. Não, você vai falar. Mas da atividade. Vamos encerrar com a asma grave. Atividade física. Você mencionou que vários atletas iniciaram-se na atividade esportiva para tratar a asma. Eu citei o Xuxa, você citou Aurélio Miguel,
aquele nadador americano, Mark Spitz, um dos maiores recordistas. Como é que você trabalha isso hoje? Você manda a criança ir para natação hoje ou não? E aproveitando a deixa, como é que você trabalha a questão do banho frio e banho quente? Olha, a atividade física é bom para todo mundo em qualquer circunstância, tá? Se a pessoa tem insuficiência respiratória ou não, vai fazer o que seja adequado, que ele possa suportar e ter benefício daquela atividade, né? E para a asma não é diferente, né? Não é diferente, né? Desde que ele esteja broncodilatado. Ele não vai fazer uma atividade física se ele não consegue botar o ar para dentro na quantidade e velocidade necessária para fazer aquele desporto. Então, a primeira condição, ele está bem. Está controlado, ele vai fazer. O que ele vai fazer? O que ele quiser. E deve fazer aquilo que ele pode fazer com o maior número de vezes, para poder ter o benefício da atividade física, né? Para tudo, que é bom, inclusive, para asma. Natação e asma. Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra, né? Mas antigamente se falava, não, toma banho frio, então não há nenhum nexo causal, não há nenhuma relação. Mas isso é voz corrente, né? Voz corrente. Asmático não pode tomar banho quente. Pois é, mas isso não encontra contrapartida nos experimentos que se fizeram, né? Não há nenhuma diferença em relação a isso. Pode ser que tenha alguma coisa agregada, o cara deixava de usar lã, que é muito alérgico, alguma coisa assim, mas que... Agora, o que eu quero aproveitar em asma e exercício é falar da asma desencadeada pelo exercício, né? Que é uma condição especial em que não é... Aí é o contrário, paciente que tem asma, mas na hora que o exercício ele piora. Não, quer dizer, interessante assim. A pessoa que está com asma, ele não pode fazer o exercício. Mas tem pessoas que estavam bem e que foram fazer o exercício e 15 a 20 minutos depois do exercício ficam com asma. Isso. Com crise de asma. Por quê? Porque ele tem uma hiperreatividade brônquica. Ouvintes e Alexandre, lembram? Ele tem. Isso. Né? E essa hiperreatividade brônquica, ela pode ser exaltada com respirar mais rápido, em respiração, respirar com a boca aberta. Então, isso modifica as condições reológicas lá do muco e levar a uma crise. É muito comum em criança. A criança brincou, foi para o playground, quando chega em casa, fica chiando, fica no cantinho. É asma desencadeada pelo exercício. Isso você pode, aumentando as doses de medicamentos controladores, evitar que isso aconteça. A outra coisa é a asma durante o exercício. O cara não tinha condições de estar fazendo aquilo ali. O que muito se chama atenção em relação à natação é o seguinte: a natação, você, quando nada o crawl, você faz uma expiração contra uma coluna líquida, em torno de 10 centímetros. Né? Você expira a cada 3 braçadas, então você solta ali, supostamente está fazendo um PIP. Não é? Então, mas isso você pode obter em qualquer outra circunstância. É importante que faça o exercício. Né? Tanto em relação aos estilos, né? O crawl tem essa particularidade. Né? O nado peito também você solta ali embaixo. Fala-se que o nado de costa você abre um pouco mais as asas, como o pessoal diz, mas são mais folclóricos do que na realidade. Né? Asma induzida por medicamento, por exemplo, aspirina. Aspirina. Toda pessoa que tem alergia respiratória, se for um alergista, ele vai dizer, olha, você não pode usar isso, aquilo. Todos os anti-inflamatórios não hormonais são potencialmente alérgicos para quem tem asma, né? Quer dizer, anti-inflamatório não hormonal é o que não é a base de cortisona. Isso, exatamente. Indometacina, miclofenato, etc. E a aspirina, ela é mais do que os outros e às vezes é muito causadora de rinite. Não é? O que é um problema para as pessoas na idade provecta, como a nossa, que tem que usar lá a aspirina Prevent para prevenir isso ou aquilo. Eu, felizmente, ainda não estou usando. Mas é uma condição que foi muito bem lembrada, que é capaz de desencadear. Né? Há um corante, que é a tartarazina, que é um corante amarelo, que também pode desencadear crises de alergia de um modo geral, até com edema do espaço glótico ali, né, do laringe, né, que é uma droga que deve ser evitada. Mais recentemente, a lactose tem sido envolvida como capaz de desencadear a crise. E é importante que a gente veja que alguns medicamentos inalados têm lactose porque que a indústria coloca para que as pessoas tenham um certo gosto ao inalar o remédio. E aí, se for lactose, o cara tiver alergia à lactose, ele vai piorar. Né? Existe no produto aí, uns 2, pelo menos, que tem lactose no dispositivo. Vacina para asma, você recomenda nos seus pacientes?
Olha, a imunoterapia, ela tem o seu espaço, sim, entendeu? Não é para qualquer paciente, os mais idosos, não. Tem que ser muito bem caracterizado, pacientes com a asma, antigamente chamada alérgica extrínseca, com os antígenos conhecidos. E, acima de tudo, a vacina de sensibilizante tem que ser de muito boa qualidade, não é? Porque senão você está vendendo gato por lebre, entendeu? Então, acho que tem o seu espaço. Há alguns anos atrás tinha uma meta-análise que mostrava que não funcionava nada. Isso. Mas mais recentemente já se houve uma meta-análise identificando melhor que grupos de pessoas poderiam se beneficiar, pessoas asmáticas disso, né? Então tem um certo resultado. Muitas vezes como coadjuvante, né? Aqueles antiopsoninas e tal, né? Tem uma função. Eu não tenho pessoalmente experiência com isso, mas são os dados da literatura. É muito interessante para picada de inseto, né? E os resultados parecem serem mais consistentes para quem tem rinite do que tem asma brônquica especificamente. Fisioterapia respiratória, em que momento que você recomenda? Olha, a fisioterapia, como o nome está dizendo, né, uma terapia física, ela não tem assim, um impacto na asma usual, não é? Porque se a pessoa está fazendo atividade física, está fazendo tudo, não precisa fazer fisioterapia. Não é? Não está no CTI, num leito? Não está fazendo, nessa condição, não há benefício nenhum. Não é? A não ser fisioterapia do tipo RPG, não é? Do tipo Pilates, não é? E que são condições... Já é um caso diferente da DPOC, que você faz uma reabilitação. É diferente. É diferente. Então, nesse caso, não. Nos pacientes que estão acamados e que estão com dificuldade de tossir, etc. Então, nessa circunstância, a fisioterapia respiratória é muito importante. Mas uma outra coisa é o seguinte, não podemos confundir fisioterapia respiratória com reabilitação. Reabilitação é um pouco mais, onde o fisioterapeuta tem um papel, o professor de educação física tem um papel, o médico tem um papel. Então, nutricionista tem um papel. Então, é uma questão, como você chamou a atenção no início, multidisciplinar. Vamos mandar para a fisioterapia fazer uma reabilitação. Não é isso. Você pode mandar a fisioterapia para fazer exercício específico respiratório, mas você não está reabilitando ninguém. Tem que fazer o teste da caminhada, tem que fazer alguma outra coisa para poder reabilitar alguém de alguma coisa, né? Então vamos na questão da asma grave. Então, aqueles pacientes que com tratamento controlado, né, não conseguem obter o controle, com os medicamentos, né, aumentando a dose de corticóide inalado, utilizando o corticóide oral, está precisando de muita dose, eles precisam, eventualmente, ver se beneficiam de algumas terapêuticas que têm o seguinte desfecho. Qual é o desfecho para os casos graves? Reduzir o uso de corticoide e reduzir as exacerbações. Esses são os principais desfechos a serem obtidos. Então, existem hoje no mercado brasileiro 4 drogas no comercializado. Uma desde 2003, que é o omalizumab, que lá no fundão nós temos a experiência, temos 80 pacientes utilizando, de fato reduz o uso de corticoide, de fato reduz a exacerbação e temos até uma contraprova. Como recentemente o Estado faliu aí e não entregava a medicação, os nossos pacientes passaram a agudizar depois que isso aconteceu. Bom, tem um outro no mercado também, chamado mepolizumab. Esse, ao invés de ser anti-IgE, é contra uma interleucina chamada interleucina 5, que tem um papel importante na patogenia dos pacientes asmáticos. Os pacientes, de fato, melhoram, obtêm uma certa melhora nos desfechos que nós mencionamos. O beralizumab, que é um outro anti-interleucina 5 e também leva uma apoptose lá dos eosinófilos, que é a morte dos eosinófilos, que também pode ser utilizado como terapia-alvo contra essas drogas relacionadas à inflação. E a dupilumab, que é uma outra substância também que atua na mesma direção. Esses 4 estão à disposição aqui no mercado brasileiro, que tem um inconveniente muito grande, que é muito caro, né? Todos eles, né? E também sempre a discussão de preço para a saúde é uma discussão relativa, não é? Por quê? Porque esses pacientes, ao deixar de se internar no termo do Sistema Único de Saúde, né, eles vão gastar também menos, né, do que gastariam na outra situação. E deve ser individualizado. É uma medicina de precisão e personalizada
que passa por toda aquela anamnese que nós falamos e uma droga que possa minimizar os custos. Né? Alexandre, primeiro gostaria de agradecer a tua disponibilidade, estar aqui num sábado à tarde conversando com a gente, passando tanta informação. Se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que pode fazer? Fica à vontade. Olha, eu vou botar aqui no ar, né, o meu e-mail, que é um e-mail lá do Hospital Universitário. Sim. Porque é Alexandre Cardoso, tudo junto, @ HU de Hospital Universitário. HU CFF Clementino Fraga Filho. CFF. É a sigla do hospital, né? CFF. Casa Farinha Farinha. Arroba. Isso. Alexandre Cardoso. Arroba. HUCFF.FRJ.br. Não tem com aqui. .br. Então, quem quiser alguma informação adicional, enfim, saber como você pode atender, você está disponível. Estou disponível. E vou, se você me permitir, dou também o telefone lá do consultório. Isso, vamos embora. Que é... Prefixo 21, para quem não for do Rio de Janeiro. 2239... 6099. 6099, Alexandre Pinto Cardoso, pneumologista. Muito obrigado. Geraldo Rodrigues, obrigado também pela sua participação no programa, aos ouvintes. E esse programa vai ficar no Face da rádio, no Face meu, no Face do Dr. Alexandre Pinto Cardoso. Qualquer comentário, disponha da gente. Um abraço, bom final de semana.